Setembro é o mês das flores e também o mês escolhido para a gente lembrar da importância dos cuidados com a saúde mental, um desafio constante em nossas vidas agitadas. O próximo dia 10 é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Brasil, antes mesmo da pandemia, lidera os rankings globais de depressão e ansiedade. Lidera é o número 1, tá, gente? Padre Fábio tem experiência sobre o assunto. Como é que foi conviver com a depressão e qual seria a maior dor dela? Primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho. Eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo. Mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. É uma camada sua, né? que a Uma gente vai camada falar minha, daqui a pouco sobre isso, justamente. mas é uma das camadas. Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tenho tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Eu acredito, eu tenho uma regra para... Nessa fase, então, que você teve... Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows e todos eles com muito medo de tudo e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci, que eu comecei a subir as escadas na minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, e aquilo foi evoluindo e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo. Procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que, da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, para a pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico, então a gente não pode achar que ele é um remédio de louco. Não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. Você não tinha tempo de... Não tinha tempo de viver o luto. De viver o luto. Eu sepultei a minha irmã, e aí veio 2 dias depois... junto com a depressão... Estava no palco cantando. 2 dias depois eu estava no palco cantando. E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão? Mas muito. Mas é engraçado, Astrid, que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem.
Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu, eu chorei muito na frente dele, eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar, eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante. Você falou sobre coisas que eu acho bem importantes, assim. Uma é o preconceito sobre falar sobre a depressão, né? Que a gente ainda existe muito. Eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o assunto. Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei me marcou muito, né? Que ele falava, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Porque a tristeza, existe um motivo para você estar triste, né? Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou, eu não tenho desejo de tirar a minha vida, eu tenho desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então... Mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada. Isso. Tristeza faz parte da vida. Da vida. É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Porque é aí que a gente cai. Isso também que eu ia falar, que para mim o primeiro passo para você se curar e acessar um Mas tem muita gente que tem vergonha. É esse reconhecimento e querer ajuda, né? Que às vezes você não consegue acessar a pessoa, trazer a pessoa para o processo de cura. Então, querer ajuda, identificar que é importante. E as pessoas que estão em volta, acolher sem cobrar uma melhora rápida, né? Porque às vezes a depressão, como você falou, é uma coisa que não é pontual, é um estado, é um sintoma de uma outra questão, uma outra doença mental. Então, não cobrar. Acolher, ouvir, mas não ficar cobrando uma melhora. Mas o que eu percebo também é que essa psicofobia, esse preconceito que tem em cima da depressão acaba causando das pessoas não se abrirem, não procurarem ajuda, não falar. Eu tive uma depressão pós-parto e eu fiquei durante um bom tempo na cama também, assim.
E eu me culpei muito por estar com depressão. Eu me culpava por estar com... Porque eu, no início falava, baby blues é normal, todo mundo falava pra mim, é normal. Só que eu me culpava porque eu falava assim, caramba, eu tô com minha filha do meu lado. Como que eu tô chorando sem parar? Eu tenho que cuidar dela. Tipo, e eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia melhorar e todo mundo tentando me ajudar, eu não conseguia receber ninguém. Eu tentei todo mundo segurar de todo jeito as pessoas para não entrarem no meu quarto. E aí falam que a depressão pós-parto tem a mãe que algumas abandonam, não querem ver a criança, e tem outras que parecem uma leoa. Eu parecia uma doida, uma leoa, que eu ficava assim em cima da Zoe. Aí alguém ia pegar e ficava assim, toma cuidado, põe a... Naquela época, eu pedi para as pessoas colocarem máscara. Ainda não era nem pandemia. Não, muito antes. Colocar máscara, eu fiz uma lista. Mas eu fiquei... E eu não entendia. E você dividiu isso publicamente? Eu nunca dividi, eu não dividi isso publicamente. Eu falei que eu senti isso, mas eu continuei, mesmo com esse sentimento, eu continuei a minha vida. Eu voltei a trabalhar, mas eu não voltei a sentir a força que eu tinha. Eu demorei para voltar a passar essa melancolia, essa tristeza, a depressão, sabe? Por isso que eu acho assim que também tem esse lado que a gente acha que a depressão, a pessoa fica na cama deitada. Eu fiquei 20 dias, um mês eu fiquei. Mas tem também a pessoa que está com a depressão e ela se levanta e continua... Tenta viver. Tenta, né? Tem uma coisa que são, na verdade, as variações, né, desses transtornos psicológicos e psíquicos, porque temos muitos outros, né? Que não só a depressão, mas eu comecei a perceber, na verdade, quando chegou esse assunto que a gente ia debater hoje, eu estava num momento de começar a me entender alguns sinais que eu estava sentindo no meu corpo e que não eram comuns para mim, sabe? Então eu comecei a sentir uma determinada angústia e que quando eu falei para minha terapeuta, ela perguntou, mas me explica melhor, o que é essa angústia? Eu falei, não sei. É uma angústia, eu estou sentindo como se meu corpo estivesse todo tremendo por dentro, internamente. E eu, que sou uma pessoa super emotiva, eu choro, galera que sabe, eu choro por qualquer coisa. Choro por tristeza, choro por alegria, choro por raiva. Eu não estava conseguindo chorar. E uma coisa que eu comecei a me questionar, e que aí eu te trago essa pergunta, inclusive, padre, é porque eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou sacerdotisa de Umbanda, eu sigo a minha religião com bastante afinco, eu tenho uma equipe, né? A minha família é um grupo de apoio de verdade. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, estou super feliz com o meu trabalho, num dos meus melhores momentos profissionais. E eu comecei a questionar a minha própria fé. Claro. Porque você começa a se perguntar assim, será que eu tenho fé suficiente? Porque você acaba associando uma coisa a outra, né? Você acha que um transtorno como a ansiedade, depressão, burnout, que podem estar ligados a isso, assim. E o que a gente faz quando bate esse tipo de insegurança, sabe? Inclusive, Luana, este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que têm depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo. As palavras podem ser cuidar, atender, acolher. O fato é que a gente precisa de um olhar mais cuidadoso para nós e para os outros, né? Que estão próximos da gente. O Centro de Valorização da Vida, CVV, é um exemplo de apoio em caso de urgência maravilhoso. O trabalho deles é impecável, um trabalho de voluntários muito bem treinados e que podem te acolher, porque sabem te acolher. Então, você pode ligar no 188 ou acessar o cvv.org.br.